Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula aqui a gente vai falar sobre um assunto que não é muito falado no caso do Python, que são os geradores, tá? Os geradores, eles são como se fosse um laço de repetição, mas que eles operam de uma maneira diferente, tá? Então eu vou seguir a aula aqui e você vai entendendo um pouco melhor. Então, no caso aqui, a gente vai começar criando uma função chamada processar transações, certo? E aqui a nossa variável de... E o nosso parâmetro serão as transações em si. Nesse caso aqui, transações financeiras, certo? E a gente vai começar com um laço foreign range, certo? Então, para cada transação, na minha lista geral de transações, eu terei duas variáveis, o tipo e o valor. Então, tipo e valor é igual a transação. Então, o que isso significa? Dentro de toda a transação, terá um tipo e um valor, certo? Então, qual é a transação que está sendo feita e quanto dinheiro está sendo trocado de mãos, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem dois tipos de transação, depósito e saque. Então, eu posso estar colocando dinheiro ou eu posso estar tirando dinheiro. E a questão principal dos geradores é isso aqui, tá? É a função yield. Você vai pensar que ela parece muito com um print, tá? E de certa forma ela parece, ela tem a mesma ideia. Mas a questão do yield é que ele vai funcionar muito melhor em larga escala, tá certo? O print, quando ele precisa de fazer poucas coisas, ele funciona bem. Mas quando você coloca um loop de repetição grande, o print às vezes ele te deixa na mão, ele trava um pouco o seu código. E o que vai resolver a sua vida é o yield, certo? Então você não está transformando isso aqui num print, você está transformando isso aqui num gerador. Então ele vai estar gerando essas informações aqui para você e o seu código ele vai trabalhar de uma maneira muito mais simples e muito mais leve, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai trazer aqui vai ser uma biblioteca de transações, certo? Então a gente colocou aqui um depósito de R$1.000, um saque de 500, um saque de 300, deposita mais 200 e faz uma transferência de R$100, tá? Nesse caso aqui você vai ver que esse último aqui vai dar um erro, tá? É proposital isso, porque a gente só tem o depósito e o saque. Então se você tentar fazer uma transferência, ele vai dar erro, mas isso aqui é proposital para a gente poder testar esse else aqui embaixo, certo? Aqui embaixo eu trarei um print, tá? Eu disse que o print não funciona tão bem nesse caso, mas aqui é um print único, que é só o print de título, né? Então é a primeira coisa que a gente está fazendo. Todas as outras informações serão geradas pelo nosso yield. E aí a gente tem aqui um laço de repetição foreign range. Então, para cada mensagem dentro do meu processar transações, eu quero que ele printe uma mensagem. A mensagem é isso aqui, tá? É isso aqui, basicamente, o que a gente quer trazer, certo? Então, quando eu for rodar isso aqui, eu vou trazer Python, aula.py, roda, e aí a gente tem aqui o nosso yield, certo? Depósito de R$1.000 realizado, saque de 500, saque de 300, depósito de 200 e transação desconhecida, tá? Isso aqui, gente, eu sei que parece muito comum, eu sei que isso aqui parece que é um print gourmetizado, mas não é, tá? Nesse caso aqui eu tô dando um exemplo simples, mas cara, quando você trabalha com isso aqui em larga escala, faz muita diferença, tá? Então eu vou dar um exemplo, eu vou tirar esse transferência daqui e a gente vai trazer mais informações aqui, certo? Então eu vou acabar copiando isso aqui, certo? Então vou trazer aqui para baixo e vou trazer isso aqui algumas vezes, tá? Vou só apagar esses espaços em branco que ele acabou trazendo aqui pra gente. E a gente pode rodar essa aula aqui. Então, com os espaços em brancos eliminados, você pode ver que tem bastante coisa aqui, tá? Os números estão repetidos naturalmente, mas isso aqui não importa, tá? Eu quero que você veja de fato o yield funcionando em uma escala um pouco maior, certo? Então, Python, aula.py, roda isso aqui e você pode ver que ele trouxe tudo de uma vez. E essa é uma das características do yield. Se você usasse, por exemplo, um laço while, ele ia trazer um print de cada vez. Ainda que fosse muito rápido e parecesse quase instantâneo, ele ia trazer um de cada vez. O yield, ele traz tudo de uma vez, então isso fica muito mais fácil para o seu código printar, tá?
principalmente, como eu disse, sempre em larga escala. Então, quanto mais informações tiver, mais valioso a função yield será, tá certo? Então, por essa aula eu fico por aqui. Foi uma aula realmente um pouco mais simples, uma aula para você que pesquisou esse vídeo aqui para tirar uma dúvida. Espero que a sua dúvida tenha sido sanada, tá certo? Então, por essa aula é só isso. Fico por aqui. Se inscreve no canal, like no vídeo. E se você quer dominar o Python de uma maneira profunda, de uma maneira extremamente... Se você quer dominar o Python de uma maneira profunda, dominar todas as principais áreas do Python, confere o link aqui na descrição para o Python Pro, que com certeza você vai dominar muito mais do que você imagina nessa linguagem que é tão poderosa, tá certo? Então, fico por aqui e até o próximo vídeo.